durante sua recente visita à Alemanha. O presidente do Brasil, Lula, reafirmou o compromisso do país com parcerias internacionais na exploração e desenvolvimento de minerais críticos e de terras raras, ao mesmo tempo em que defendeu de forma inequívoca a soberania nacional sobre esses recursos estratégicos. Em Hannover, onde o Brasil foi o país parceiro da maior feira industrial do mundo, Lula participou de reuniões bilaterais com o chanceler alemão Friedrich Merz e destacou a importância de cooperação científica e tecnológica que permita não apenas a extração, mas o processamento e a agregação de valor no território brasileiro. Lula enfatizou que o país mantém portas abertas para investidores de todo o mundo, inclusive da Rússia e de outras nações, desde que respeitem a soberania brasileira e contribuam para o desenvolvimento industrial interno. Essa postura reflete a visão de Lula de um multilateralismo pragmático, no qual o Brasil se posiciona como ator relevante na transição energética global, sem abrir mão do controle sobre suas riquezas naturais. O contexto global explica a relevância do tema. As terras raras e os minerais críticos, essenciais para baterias e veículos elétricos, turbinas eólicas, ímãs de alta performance, tecnologias de defesa e semicondutores, enfrentam uma demanda corrosiva impulsionada pela descarbonização da economia. A China domina cerca de 80% da produção e refino mundial desses materiais, criando dependência estratégica para os Estados Unidos e para a Europa. Nesse cenário de rivalidade geopolítica, o Brasil surge como uma alternativa promissora. Possui as maiores reservas de nióbio do planeta, a segunda maior de grafite e terras raras, e a terceira de níquel, com grande parte ainda inexplorada. O presidente brasileiro argumenta que esses recursos não podem repetir o modelo histórico da mineração de ferro, no qual o país exportava matéria-prima bruta e importava produtos industrializados. Em vez disso, o governo busca atrair tecnologia e investimentos que instalem cadeias produtivas completas em solo nacional. No entanto, a defesa da soberania ganhou contornos mais firmes diante de movimentações recentes envolvendo empresas americanas, o que não agradou o governo brasileiro, muito mais inclinado historicamente às preferências de membros do BRICS, como Rússia e China. O ponto central das críticas de Lula refere-se à aquisição da Serra Verde, a única mineradora brasileira em operação comercial de terras raras, localizada na mina Pela Ema, em Minasul, Goiás. Em 20 de abril, por exemplo, a empresa americana USA Rare Earth anunciou a compra de 100% da mineradora Serra Verde por 2,8 bilhões de dólares, em um acordo que combina 300 milhões de dólares em dinheiro e emissão de ações. O negócio inclui um contrato de off-take de 15 anos para a maior parte da produção de terras raras pesadas, os elementos raros fora da China, direcionada a um consórcio capitalizado por investidores privados e entidades do governo americano, com pisos de preços garantidos. Off-take significa ser um acordo vinculativo entre um produtor e um comprador para adquirir uma parte da produção futura de um projeto. O governo federal brasileiro vê com outros olhos esses arranjos, especialmente acordos diretos entre estados como Goiás e o Departamento de Estado americano, que considera sem efeito jurídico pleno sobre recursos estratégicos da União. Lula tem sido enfático: aqui ninguém põe a mão nos minerais críticos brasileiros, criticando o que interpreta como tentativas de controle externo sem contrapartidas industriais concretas no país. As críticas de Lula vão além do caso específico da Serra Verde. O presidente e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, discutem a criação de mecanismos de controle estatal, como a proposta de mais uma empresa pública chamada Terrabras, destinada a mapear, pesquisar, explorar e comercializar terras raras com prioridade para o refino nacional.
O plano avalia respostas jurídicas e as políticas aos memorandos estaduais com os Estados Unidos, argumentando que a exploração de recursos estratégicos deve obedecer à soberania federal e priorizar o desenvolvimento tecnológico interno. Essa posição contrasta com a visão americana de diversificação rápida de cadeias de suprimento para reduzir a dependência da China, mas se alinha à insistência brasileira de que parcerias só serão bem-vindas se incluírem transferência de tecnologia e industrialização local. Analistas observam que o acordo com a USA Rare Earth, ao comprometer 100% da produção inicial para o mercado americano sem garantias explícitas de processamento no país, contraria diretamente a diretriz de Lula de evitar a mera exportação de commodities. Paralelamente, ao mesmo tempo em que critica os negócios estaduais com os Estados Unidos, o governo Lula analisa com cautela as parcerias históricas com a China para esse setor de minerais críticos. Inclusive, por anos, a Serra Verde mantinha contratos de fornecimento majoritários com os compradores chineses, refletindo a dominância de Pequim no refino global de terras raras. A renegociação recente desses contratos, que permitiu redirecionar parte da produção para o Ocidente, ilustra a estratégia brasileira de diversificação. Apesar das críticas pelo acesso americano a essas terras raras brasileiras, que outrora eram exploradas quase que exclusivamente pela própria China, Lula mostrou na Europa uma abordagem multilateral que busca equilibrar relações com todos os grandes players, como a Europa, Estados Unidos, China e outros, desde que preservem o princípio da soberania e da agregação de valor no Brasil. Mas, e na prática, também observaremos esse comportamento político teórico? E esperamos que sim. O país, que já renegocia contratos antigos e mapeia novas reservas, posiciona-se como fornecedor confiável, mas condiciona a cooperação à construção de cadeias produtivas completas. É sempre uma honra em trazer análises e conteúdos únicos para vocês. Por isso eu peço seu apoio contribuindo diretamente para o nosso canal através da chave Pix, canal aramilitaroff@gmail.com.